Fala, galera do Craques! Jay Pescuma aqui hoje com Henrique de Castro para falarmos sobre os confrontos das oitavas de finais da Libertadores da América 2024. E aí, Henrique de Castro, fala para mim, meu irmão, como é que você tá? Tô bem, cara. Graças a Deus. Animado, ansioso por esses confrontos. Acho que a gente vai ter algumas surpresas nesse meio do caminho aí. Vamos ver. Bora ver então. Hoje, os confrontos das oitavas de final da Libertadores, que só vão acontecer em agosto. Temos aí um tempo ainda para que eles aconteçam. Então, aí É, os times vão se a, preparar para a Copa América, né? Tem aí. a Copa América vai terminar aí quase um mês antes. Acho que a Copa América, se não me engano, termina dia 17 de julho, 15 de julho, por aí. Quase um mêsinho antes. Aí a Libertadores inicia, que vai ser bom, né? Para recuperar, mas os times aí têm que torcer para não ter nenhuma baixa, né? Porque principalmente aí alguns times brasileiros aí tem algumas peças muito chave, tem outros que funcionam mais pelo coletivo, mas tem alguns que vão depender de alguns jogadores que estão nas seleções, né? Vamos ver. Vamos dar uma olhada, então, uma analisada hoje nesses confrontos aí, o que a gente pode falar sobre esses confrontos. O primeiro deles é o São Lourenço e Galo. São Lourenço, o primeiro jogo na Argentina, e o segundo em Belo Horizonte. Ok? Ah, Então, fala pra gente, o que você acha, Castro, desse jogo aí? meu Galo, porra, favorito, né? São Lourenço jogou, tava no grupo do Palmeiras, se classificou em segundo, mas não fazendo grandes atuações. Tudo bem que não era um grupo que permitia fazer grandes atuações assim, era um grupo um pouco mais truncado, não era lá dos muito mais fáceis. Mas, pô, principalmente pelo Atlético decidir na em casa, eu acho que é favorito, né? O São Lourenço, até lá a gente não sabe como é que ele vai estar se comportando no campeonato da Argentina. Ele está agora. Ele terminou a primeira fase em 10º, e agora, na gravação desse vídeo, que é no dia, tá acontecendo no dia 10 de junho, ele tá em 26º de 28 times. Lógico, acabou de começar, tá em quarta rodada, se não me engano. Então, assim, também não é muito parâmetro. Mas, de novo, né, assim, se a gente colocar como balizador a primeira fase do campeonato, não foi lá grandes coisas, né? O Atlético é muito superior, cara. Para mim, o Atlético desse lado é ele ou o River, que talvez chegue na final assim. O time acertou, Milito chegou, acertou bem o time. Scarpa deu uma engrenada mais rápido do que eu pensei que engrenaria. O time tá azeitado. Vamos ver, mas acho que passa fácil. Eu acho que ele passa, inclusive, vence os dois jogos. O São Lourenço, Ah, ele fez jogos muito assim, ruins contra o Palmeiras, né? Foi os dois jogos, apesar de ter sido empate, né? Contra o Palmeiras, que é um adversário difícil, mas foram jogos em que o São Lourenço não atacou em nada o Palmeiras, não foi. Empatou mais por demérito do que por mérito, talvez, do equipe do Romagnoli, né? Então, vamos ver o que reserva. Mas acredito que o Atlético tem tudo para ganhar tanto no primeiro quanto no segundo jogo. Lembrando que esse jogo acontece no dia 14/8, né? Todos os jogos das oitavas acontecem no dia 14/8. e a volta é dia A volta é dia 20, 21, né? Uma 21. semana depois. Boa. O segundo jogo dessa parte, então, aqui é Grêmio e Fluminense. Lembrando que Atlético Mineiro, no dia 18/8, entre o primeiro e o segundo jogo do confronto das oitavas, pega justamente o Fluminense, que é o confronto ali da chave dele de baixo contra o Grêmio. Então, assim, o Atlético vai ter que entrar com o time reserva, provavelmente, dependendo de como foi o primeiro jogo, entra com o time reserva para pegar o Fluminense, que, por sua parte, também deve entrar com o time reserva no Brasileirão no dia 18. Mas, voltando para a Libertadores, o confronto entre Grêmio e Fluminense. O Grêmio, que acabou passando em segundo lugar na chave dele, no grupo dele, foi para pegar o Fluminense, vai fazer o primeiro jogo em Porto Alegre. Em Porto Alegre não, a gente não acredita que não vai ser lá, deve ser
no Couto Pereira ainda por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul, Castro? Cara, assim, acho que é o jogo mais interessante de todos. Acho que ao lado do Botafogo e Palmeiras. Eu acho que ele é um jogo muito interessante pelo nível das equipes, assim. E o retrospecto que elas estão tendo recentemente, né? Então, o Fluminense é o atual campeão, tem que respeitar, não fez lá uma grande fase de grupo. O Grêmio, em contrapartida, também, assim, pô, ficou na mão dele, né? Uma vitória simples, ou até um empate com mais de 2 gols, já jogava ele lá pro lado do Penharol, né? Tudo bem que você pegar um Flamengo depois, que talvez seja o que ele pegaria, não seria das tarefas mais fáceis. Mas, obviamente, isso conta também com premiação, então... Mas é um jogo interessante, cara. Tem que ver como é que as equipes vão estar até lá. O Fluminense ainda não engrenou muito bem esse ano, tá meio que um vai, não vai. Por enquanto, no campeonato são 7 jogos, uma vitória, 3 empates e 3 derrotas Exato, até a gravação aqui. exato. É que tá com uma moral desse tamanho, né? Então, assim, tipo, meu, torcer para ele engrenar até lá, né? E o Grêmio, ele é copeiro. Né? Então, assim, o Renato sabe aproveitar muito bem. Eu não sei se o primeiro jogo o segundo jogo é no Rio, né? O segundo Você jogo é no falou. Rio, Então, o Grêmio, porra, é tentar pegar um bom resultado no primeiro jogo e no segundo jogo o Maracanã vai estar fervendo, né? Fluminense com apoio da torcida. É um jogo interessante aqui. Se eu fosse. Esse jogo é um dos que eu vejo que é mais difícil de você dizer quem passa, né? Acho que esse, É, juntamente com o Colo-Colo e Júnior, né, por é, motivos bem diferentes, mas são jogos que não dá para você cravar, né? Assim, olha, cara. vai passar. Eu acho que Mas se o fosse meu. para escolher ali, se fosse para escolher, eu Ah, escolheria o Fluminense, cara. Eu acho que o Fluminense passa. cara, meu palpite assim. Cara, eu acho que meu palpite vai ficar no Grêmio. Porque eu acho que o Grêmio ele é mais copeiro do que o Fluminense, né? Ele também não é o time que mais engrenou no mundo, principalmente se você comparar com o Fluminense. Mas, ao mesmo tempo, é um time que passou por muitas provações, né? Então, eu fico bem na torcida aí para que até mesmo ele passe. Então, se eu fosse sugerir, fosse apostaria que o Grêmio passaria. Muito difícil, talvez uns pênaltis e tal, mas aquela raça gaúcha, raça copeira, acho que pega aí, se passar, pega o Galo, aí vai ser um jogaço. Qualquer um dos dois jogos, qualquer um dos que passarem aí pegando o Galo, na minha opinião, vai ser um puta jogaço. Próximo confronto teremos Talleres da Argentina contra o River Plate, o confronto argentino aí acontecendo nessa Libertadores. É aquilo lá, né? Confronto argentino, o brasileiro torce para que quebre um pau danado, saia expulsão para tudo quanto é lado e eles tomem, né, um gancho ali da federação para o River Plate virtualmente, né, o River Plate passando, já fique sem seus jogadores para as próximas, né, para as próximas fases aí. O que você acha? Cara, eu acho que é um confronto muito difícil também para os dois. Para mim, são os dois melhores times da Argentina hoje. River terminou a primeira fase em primeiro, Talheres terminou em quinto, mas também fez uma boa primeira fase, a diferença deles não ficou alta. Já tá rolando já, os dois estão apresentando bons números ainda. O Talheres hoje é o vice primeiro. É que assim, até lá a gente tem que ver, né? Da mesma forma como os outros aí vão engrenar, eles também vão. Mas é um clássico aí, e assim, dessa chave aqui, eu acho que pode surgir a surpresa dessa fase do campeonato, dessas oitavas do campeonato. Eu acho que aqui a surpresa pode ser o Talheres.
não falo tanto de ter surpresa em Colo-Colo e Júnior, porque a incógnita eu acho que é tão grande que qualquer um que sair, acho que não vai ser uma surpresa, né? Porque acho que o Júnior tem um leve favoritismo, porque o Colo-Colo não tá bem, principalmente no campeonato chileno e tudo mais, mas, enfim, Talleres e River, acho que o River tem que ficar muito esperto. Não, não é mais o River do Gallardo, ainda tem um bom time muito rápido, veloz, sabe trocar passe, mas não é uma unanimidade que era antes, né? Tipo, o River, se a gente pegar 3 Libertadores atrás, em qualquer lado que ele tivesse, você já dava como certo que ele era finalista, a não sei que ele cruzasse com o Palmeiras ou com o Flamengo em um meio tempo desse, como aconteceu lá em 21, em 20, na verdade, né? E beleza, 19, né? Em 19 ele chegou na é, final, em 20 ele isso. chegou na E em semifinal, 20, né? Com isso, o contra o Palmeiras. Palmeiras. Com o Palmeiras. Então, assim, é, é, é de se acompanhar. Eu vou ficar muito curioso para assistir esse jogo. Eu acredito que ainda assim dá River. Eu acho que, principalmente com o novo estádio, com o El Monumental, El Nuevo Monumental, que o River tem, a pressão ali é absurda de grande, né? E lembrando que tem isso, né? A final vai ser no estádio do River. Então, o River, como ele tem a melhor campanha da Libertadores, né? Ele vai jogar todas em casa. Todas as É, fases decisivas serão no campo do River, inclusive a possível final que ele a possível final. chegar, ele vai jogar em casa, né? Igual o Fluminense fez foi jogando e jogou a final no Maracanã. Claro que isso é escolhido antes da competição começar, né? Mas o River tem é um absurdo de vantagem jogar no Monumental. Né? É como você falou, não é o River do Galhardo, mas é o River. O Talleres vem fazendo boas campanhas nos últimos tempos aí, só que os caras deram um azar danado de pegar o River. Como, enfim, qualquer um do segundo pote poderia ter, pegaram justamente o River. A acompanhar é o que vai acontecer, né? Eu tô bem ansioso para esse confronto também. Agora o confronto. Lembrando que a Conmebol com certeza, assim, com certeza não, né? Mas a Conmebol, ela, vamos dizer assim, que favoritiza, vamos dizer, entre aspas, né? Os times argentinos. Né? Então, assim, Cuidado que você vai ser processado pela você Conmebol aqui, processado. né, É, vai vir o espírito do é. Juan Grondona, vai voltar aqui, você vai ver o que vai acontecer. Não, eu acho assim, até mesmo pela final, né? Imagina uma final Colo-Colo e Bolívar na Argentina, né? Tipo, Aí porra, você deu uma viajada, hein? Aí você. tipo, é que assim, imagina, né? Tipo, ou até mesmo uma final brasileira que pode acontecer, até pode, né? Uma final brasileira pode acontecer, né? Uma semifinal do lado de lá já não pode. Do lado daqui, né? Do lado do São Paulo, do É, Palmeiras, já pode acontecer. Do lado de lá não pode. Assim, a chance da gente ter um argentino na final é muito grande, né? Porque a gente está embaixo da chave. A sim, gente tem dois, em cima a gente tem um, né? Então, assim, é de se refletir que, pô, se não chegar um argentino na final do lado de lá, tudo bem, o Atlético também é muito favorito e tal. Porra, eu acho que vai ser muito curioso e, porra, tem show! E vai ser mais curioso tá ainda. muito interessante, né, cara? Tá muito interessante E vai essas ser mais oitavas aí. curioso ainda se chegar uma final brasileira em Buenos Aires. Aí vai ser É, muito. aí vamos. Aí vai ser. Só o ônibus recebendo pedrada. Agora o maior confronto da história das oitavas de final, né? Brincadeiras à parte, Colo-Colo e Júnior Barranquilha. Esse confronto aí, as pessoas ficam brincando, mas é interessante, né? Porque o Colo-Colo ele se classificou de uma maneira assim, totalmente inesperada. O Colo-Colo se classificou ali nos critérios que eu nem sabia que existiam, que era do gol marcado na casa do É adversário. mesmo? Ele se Nossa. classificou Cara, completamente. Ele conseguiu empatar em tudo com o. Como é que é o nome do outro time que estava com ele na fase? Contra o.
Não era o Ah, me fugiu o Atipato, nome. não era o Não, Atipato, não. O não, Atipato não. era do Grêmio. Que É, era, não, o ele Colo-Colo tava conseguiu. no, o Colo-Colo tava no do Fluminense. É, isso, contra o Tava no Cerro grupo do Porteño. Fluminense. Cerro Porteño, O Colo-Colo e o Cerro Porteño fizeram 6 jogos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados, 5 gols sofridos e saldo de gol -1. Eles ficaram empatados em todos os critérios possíveis. E o Colo-Colo só passou, se eu não me engano, foi pelo gol que ele fez, acho que contra o Alianza Lima, que foi fora de Nossa, casa, e o Cerro Porteño que não fez gol fora de casa. Teve algum critério nossa. assim muito, muito, muito específico que o Colo-Colo passou. Né? Então, assim, o Colo-Colo tá aí assim, de sopetão, de surpresa. Chegou aí. O Júnior Barranquilha, né, que ficou ali no grupo dele ali em primeiro, né, foi no grupo do Botafogo, que era um grupo, assim, para mim, na minha opinião, um grupo muito fraco. Né, que era Júnior, Júnior, Botafogo, LDU e Universitário do Peru. É, Né? Então, eu sei que eu já tomei sua parte aqui, já fui falando, mas só para terminar aqui, não, eu acredito que dá, não pelo óbvio que o Júnior vem jogando futebol melhor do que o do Colo-Colo, de esperar, né? Mas por conta disso, né? Os jogos na Colômbia, eles tendem a ser muito mais difíceis do que os do Chile. Né? Eles têm mais o torcedor ali é muito mais quente na Colômbia, tudo. Eu acho que o Júnior leva a vantagem do Colo-Colo nisso, a não ser que mude muita coisa, né? E o Colo-Colo vire, né? Mas por mim vai dar Júnior aí nesse momento. O que você acha? cara, concordo. Assim, eu tava no Chile agora, semana passada, e teve jogo lá, né, do Colo-Colo contra um time local. Meu, o time sofreu horrores jogando em casa, perdeu o jogo, estádio lotado. Não tá bem no campeonato chileno, tá conversando com a turma lá, tá ocupando aí a parte de cima da tabela, mas brigando ali pela parte de Libertadores, então não tá bem. E convenhamos que não é o campeonato mais difícil do universo. E não é o Colo-Colo de outros tempos também, né? Colo-Colo, ele ainda né? O estádio ainda é um caldeirão, mas o Colo-Colo ele tinha um DNA um pouco mais robusto, assim, né? O Júnior, eu acho eu acho que ele é um time muito mais esperto e efetivo do que melhor do que o Colo-Colo. Então, esse que eu acho que é o grande ponto aí que vai fazer com que ele se classifique. Porque ele não é um time, não é um supra-sumo, né? Até se você pegar os números lá do colombianão, não tá mega bem assim, lá no clausura, mas ele é um time muito esperto. Como é que é o nome Muito do campeonato da Colômbia? colombianão. Eu entendi Colômbia não. Falei, quem? Colombianão. É um Não, site isso aí? Os dados do é, Colômbia não? não, Brincadeira, mas a primeira fase do clausura não foi bem, tá na fase agora dos quadrangulares lá, não tá bem meia boca, só que ele é um time muito inteligente, eu acho que é um time muito esperto e talvez ele seja guardado as devidas proporções, aqueles times que tipo, puta, vamos dar um exemplo, Palmeiras, que ele parece morto em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, do Paulista, só que quando chega uma Copa, quando chega um mata-mata, o time ele se transforma. você acha Então, então que acho o que Júnior. Você acha que o Júnior pode, digamos, numa eventual eliminar o River Plate numas quartas aí, se pegar cara, Júnior e River? se ele fizer um bom resultado na Colômbia, sim. Bom resultado na Colômbia ele pode, entendeu? Uhum. É porque os times do grupo dele picaram demais, né? A LDU não fez um campeonato ruim, tanto que não classificou. E se você pegasse o grupo, você olharia e você falaria assim, Botafogo e LDU, que passa, né? Mas não. E fez resultados efetivos contra o Botafogo. Então, se um eventual embate entre os dois, eu não duvido. De novo, não é porque ele é muito superior ou porque, putz, falando do River, ele tem um elenco muito parelho.
mas acho que pela inteligência e pelo coletivo, é um time que pode surpreender sim. Acho que de todos esses aqui, ele é o único que pode. Você tira ele pode tirar um coelhinho da cartola. Entendeu? E aí, então, digamos, né? Depois que acabar a gente falar do outro lado agora, aí a gente vê a nossa previsão aí de confrontos de quartas de final. Do outro lado, temos Nacional do Uruguai e São Paulo Futebol Clube do Brasil. Qual que você enxerga aí desse confronto? Uruguaios versus brasileiros. Cara, é muito bom, né? Um jogo muito bom, muito interessante. Esse jogo é muito copeiro, né? Igual você falou do Grêmio, é muito copeiro, né? É muito Libertadores raiz, né? São Paulo e Nacional e São Paulo. O Nacional, tanto o Nacional, né, quanto o Peñarol, né, eles estão liderando lá o Uruguaião, né? Mas o São Paulo ele é um time que notoriamente está evoluindo muito na mão do Zubeldia, né? Então eu estou muito curioso para como que o São Paulo vai evoluir nos próximos meses para chegar nesse jogo, porque ele está sendo um time muito seguro, muito efetivo, fazendo arroz com feijão. Lembrando muito o São Paulo do Dorival em determinados tempos, acho que ele é um pouquinho mais ágil em alguns pontos, mas ele está sendo um time muito esperto. O Zubeldia ele está se mostrando também um cara nesse início, né, mais versátil, né, principalmente do que o Carpini, por exemplo, se você comparar recentemente. Então eu tô curioso. Eu acho que o São Paulo ele é levemente favorito por conta dessa guinada que ele está tendo, mesmo, né, nas mãos do Carpini, apesar de não ter feito lá grandes jogos, acabou saindo ali para o Novo Horizontino e tudo mais. Mas se você pegar até nível de enfrentamento, o próprio Campeonato Paulista, vamos falar que, cara, não fica muito longe do campeonato uruguaio. Né? Você não tem lá grandes adversários. E o próprio São Paulo no Campeonato Brasileiro também está fazendo bons jogos. Então, desse confronto aí, eu apostaria no São Paulo. Mas é um confronto muito interessante, Eu porque o acho que Nacional é um time de muita camisa. Depende muito do primeiro confronto, né? Como é que o São Paulo vai se portar no jogo contra o jogo lá do Uruguai? Né? Se ele for o time que não conseguir aguentar o Nacional lá, acho difícil que, mesmo no Morumbi, o São Paulo não tem essa característica de time da virada, né? Então, assim, verdade. Ele não tem tendo, né, essa característica aí de vamos virar o jogo e vamos buscar uma classificação ali na Bacia das Almas, né? Não é muito, não que não possa acontecer, mas não é muito a característica do São Paulo. Mas vou te falar, acho que o Zubeldia, pela experiência que ele teve com a LDU, que não era um primor de elenco, mas era um time que se comportava muito bem em Copas, talvez ele consiga dar uma brifada na galera lá e falar, gente, vamos dar uma segurada aqui, vamos fazer o básico, e lá no Morumbi a gente resolve, entendeu? Acho que o Zubeldia, ele vem muito com essa experiência de Copas, foi campeão da Sul-Americana, etc., e de se portar, de saber aguentar pressão, entendeu? Então, eu acho que passa, eu ainda acho que o São Paulo passa. Também acho. Então, São Paulo. Próximo confronto muito mais de bastidor do que de campo, vamos falar assim, né, pelo que vem acontecendo. John Textor, quer dizer, Botafogo e Palmeiras. Confronto aí marcado pelas recentes polêmicas entre... Teve o jogo, né, do ano passado, o famoso 4-3, que o Palmeiras buscou 4 gols no segundo tempo, com o Everton pegando o pênalti do Tiquinho, passando e ganhando o campeonato em cima do Botafogo, né, a famosa amarelada do Botafogo. E é uma chance aí que o Botafogo tem de dar o troco, eliminando o seu rival paulista na Libertadores. Mas também é um confronto marcado por muita polêmica, né, envolvendo o John Textor, que é o dono do clube, e a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, né, onde o John Textor vem acusando o Palmeiras de ter ganhado o campeonato pela arbitragem, né, os 2 últimos campeonatos. E a Leila falando que exclusivamente
e puramente o Botafogo perdeu por demérito, né? Por falta de tática, por falta de competência própria do Botafogo, né? E então, assim, é um duelo que tá esquentadíssimo nos bastidores, e o Botafogo aí acho que tem a chance de ouro de passar por cima do Palmeiras. É agora que o time lá do Botafogo quer essa chance de passar. Só que do outro lado temos o time mais copeiro dos últimos anos, o time mais encardido de se jogar, que é o Palmeiras, né? Esse jogo é muito interessante, né? Você falou pelos bastidores. Não acho assim que os jogadores vão levar tanto em conta aí essa briga toda, mas dependendo do que acontecer com esse jogo, né? E se o Palmeiras, por exemplo, sair vencedor desse confronto, cara, tipo, é mais um ponto contra o Textor e, ao mesmo tempo, oportunidade para ele fazer barulho como ele tem feito com as inteligências artificiais dele, que enxergam um erro em todos os times, menos no time dele, né? É o que você falou, né? Palmeiras e Flamengo, né? Desse campeonato, apesar dos altos e baixos, né? Apesar de serem times que não estão demonstrando um primor de futebol esse ano, Palmeiras foi campeão, Flamengo também, só que aquilo, na bacia das almas, e muitas vezes apresentando um bom futebol. O Flamengo agora tá demonstrando um pouquinho mais, né? Fez aquela goleada histórica contra o Vasco. Palmeiras ainda não está engrenando, mesmo na Libertadores. Os jogos que ele tem feito foram jogos para cumprir tabela e jogar o necessário. E eventualmente eu acho que até tá certo, porque, né, você não pode também limitar muito o elenco e potenciais lesões, né? A gente tem a Copa América, a gente tem um monte de coisa aí, e os times eles têm que priorizar isso. Mas é um jogo que o Botafogo ele vai vir com a faca no dente. Mesmo com esse ponto do Textor, né, fica ainda, né, aquela sensação de derrota de goleada, né? Apesar de ter sido um 4-3 histórico, né, virou ali no final do jogo e tudo mais, ali foi a derrocada, né? Salvo engano, foi o terceiro ou segundo jogo de uma sequência de 11 jogos que o Botafogo não ganhou, né? E foi um dos grandes, né, se não o principal jogo para desmoronar o psicológico do Botafogo. Então, entender como que os jogadores encaram isso para vir para esse confronto, né? O Botafogo também não engrenou muito bem, mas ele está demonstrando certa evolução nos últimos jogos. Eu não vejo um time, né? A gente nem falou muito de reforço, mas não vejo um time que deve ser forçado no meio da janela. Acho que o São Paulo é um dos aqui que vão, junto com o Flamengo, com o Palmeiras. Talvez ali um Galo ou um Grêmio se reforce, né? O Fluminense já trouxe o Thiago Silva. Então não vejo também um time que, vai fazer uma grande contratação, vai mexer tanto no elenco para um segundo semestre estar tão mais forte assim, né? Porque é um time que pode fazer esse investimento pelo dinheiro do Textor. Eu acho que da Palmeiras, pelo DNA, copeiro de ser. Entendeu? O Palmeiras ele sabe jogar muito bem, principalmente fora de casa. Então, o primeiro jogo é lá ou é aqui? É lá. Todos os primeiros jogos são dos times que se classificaram em segundo. Se fosse aqui, talvez eu até falaria que o Palmeiras é mais favorito ainda. E digo por quê. O Palmeiras ele consegue administrar bem primeiros jogos e eventualmente sair com bons resultados para segurar no segundo. O Palmeiras segura muito a pressão. Só que o Palmeiras está com um problema sério esse ano, em que o seu meio de campo não está desenvolvendo, né? Ou seja, tirando o Aníbal Moreno, você tem um Zé Rafael voltando de lesão, você tem um Richard Rios inconstante, você tem um Veiga que não está produzindo. E quando você vai para um segundo jogo esperando que esse meio de campo produza, é um problema. E a esperança toda está sendo depositada na vinda do Felipe Anderson, né? Exato. E na volta do Dudu.
do Dudu, o É, Estevão e tudo mais, assim, a bola precisa chegar para esses caras. A não ser que o Felipe aí consiga fazer nessa triangulação e tudo mais, eles andam com o Veiga e tal. Então, assim, mesmo o jogo, o primeiro jogo sendo lá, eu acho que ainda assim passa, porque ele é copeiro, eu acho que ele consegue fazer um resultado bom nos dois jogos. Mas se fosse aqui o primeiro jogo, eu acho que o Palmeiras ficaria um pouquinho mais seguro de pegar e segurar o Botafogo lá. eu vou dar Segundo jogo, uma. precisando de resultado, tendo que propor, eu acho que é difícil. Eu vou dar uma opinião bem polêmica, talvez, né? Diga-se de passagem, como diria o craque Neto. Eu acho que o time dessa chave, desse chaveamento da parte direita, dos dois de cima, Nacional, São Paulo, Botafogo ou Palmeiras, se algum desses 4 times chegar na final, eles ganham. Porque o caminho que eles vão ter é muito árduo. Dá só uma olhada. Digamos que seja o Palmeiras. Palmeiras passa pelo Botafogo. Depois passa, digamos, pelo São Paulo. E depois passa pelo Flamengo, digamos ali. Ou Penharol. Cara, é totalmente do que você passar, digamos, por São Lourenço, Grêmio e River Plate. Eu acho que é um time. Eu acho que dá ali uma. O time que pegar ali de cima, eu acho que é o time que, se chegar na final, ganha. Concordo, Né? Eu acho concordo. que tá bem equilibrado, né, esse confronto, mas o lado direito ali de cima tá bem forte, né? E chega forte até para semis, né? E uma Até para coisa, e semis. para o Palmeiras ele é o time que, se ele chegar até a semifinal, ele vai ter disputado todos os jogos em casa, o segundo. Então, ele classificou em terceiro em É geral, verdade. mas ele, como não tem Atlético Mineiro e River Plate no seu lado da chave, ele joga todos os jogos até a final, ele joga em casa. Né? Então, o Palmeiras tem essa vantagem nesse lado do confronto aí entre todos, né? O fator casa, que a gente já viu ser Exato. determinante em outras fases. Próximo confronto, temos Penharol do Uruguai e o mais forte, o The Strongest da Bolívia, Cara, esse que jogo. vai ter ali o segundo jogo. O The Strongest é o líder, né? Foi o líder do seu grupo e vai ter o segundo jogo em casa, em La Paz, no Hernando Siles, a 3.640 metros de altitude. Cara, eu acho que assim, a altitude, o The Strongest ele já deu dor de cabeça para alguns times um tempo atrás, né? Brasileiros, né? Principalmente por conta desse fator casa. Eu acho que não vai ser diferente contra o Penharol. Mas esse também é um outro jogo de incógnita, tá? Eu acho que o Penharol ele passa pelo retrospecto em Copas, entre aspas, tá? Não que ele fez o melhor resultado do mundo nas outras Copas, tanto que tem muitos Libertadores que ele ficou de fora. Mas ele é um time, assim, se a gente pegar, né, dessa chave junto com o Nacional, são times dificílimos de se jogar fora de casa. Dificílimos. São times, assim como o The Strongest, que o fator casa é primordial para o time ganhar. Né? Você sabe qual foi a última derrota do Penharol em casa em Quando? Libertadores? Quando? 2017 para o Palmeiras, aquele jogo que o Fernando, 3-2, aquele jogo que a aquele galera saiu na jogo porrada. foi a última derrota do Penharol em Libertadores em casa, para você ver a força desse time. E É um time muito difícil. Em casa, é The Strongest Penal. O Bolívar talvez um pouco, mas eu acho que é mais você ter um jeito ali, porque você também tem o ponto da altitude ao seu favor. Mas vamos dizer, né? Fora os brasileiros, esses times são muito dependentes do seu estádio. Diferente do outro lado, né? Que você tem um Júnior, você tem um Talheres, tem um River Plate, que são times que eles podem fazer excelentes jogos fora. Não que esses times não façam, mas que eles dependem muito de casa, eles dependem. Pelo retrospecto, eu iria pelo Penharol. Nossa, eu falei igual o pois Carlos é. Ribeiro agora, né? Eu falei até bonitinho, meu rimando. Caralho. E
O outro jogo, o último jogo ali da chave, Flamengo e Bolívar. Todo mundo pensava, o Flamengo foi em primeiro, né? Não. Quem classificou em primeiro foi o Bolívar. Foi o Bolívar. E o Flamengo em segundo, tanto que vai fazer o primeiro jogo em casa e o segundo fora de casa. Lembrando que o Bolívar também joga em La Paz. É. Né? A gente tem o Bolívar e o The Strongest que jogam em La Paz, que tem altitude. O que não tem altitude ali, que não tem muita, é o Jorge Wilstermann, né? Só que ele não tá aí nessas horas. Então, quem pegar os bolivianos ali, se prepara o tubo de oxigênio, que vai ser grande ali o esforço. Flamengo e Bolívar, eu acho que o Flamengo passa e já passa no primeiro jogo. Assim. Acho que o Flamengo ele tem, né, o melhor elenco disparado desse campeonato inteiro. Né? E é o conjunto da fase de grupos, né? Porque os dois estavam na fase de grupos. Os dois estavam, exato. Eu acho que eu falo Flamengo... o primeiro jogo porque o Bolívar tem o fator casa, ganhou do Flamengo, não fez um jogo bom, né? Eu não lembro se ele foi com o time misto, mas mesmo assim o time misto do Flamengo não foi o Flamengo. Foi o time titular? O time titular? É. Pois é. Então, assim, cara, acho que assim, aproveitar o primeiro jogo para dar uma gongada. Assim, o Flamengo, ele acho que de todos os confrontos aqui, ele é o favorito dos favoritos, né? É só não, né? É só não dar aquela famosa cena lá do que o Milton Neves fala, né? A gente vai achar que o Flamengo é tão favorito, mas tão favorito, mas tão favorito que o Bolívar vai passar. O Flamengo tem que ser inteligente, né, a ponto disso e fazer um excelente resultado no primeiro jogo. Se o Flamengo não fizer um excelente resultado no primeiro jogo, se é um jogo aberto, ele vai se complicar muito no segundo. Porque o Flamengo não está sendo supra-sumo, fora de casa também, até dentro de casa, o Flamengo não está desempenhando lá o maior dos futebols, né? Vamos ver se ele engrena agora. Mas o fator, né, do Bolívar, ele não é um time, né, junto com o Júnior, é um time muito inteligente também, né? Ele aproveita muito esse fator casa do lado dele. Mas para mim dá Flamengo. O Flamengo, o Bolívar ganhou de 2-1 o jogo na fase de grupos. Primeiro jogo que foi lá em La Paz e o segundo jogo no Maracanã, o Flamengo fez 4-0. Então, não tem ali por que você imaginar que o Flamengo não vai repetir o mesmo placar contra o Bolívar jogando em casa, ainda mais sabendo que é uma fase de mata-mata de Libertadores, né? O Tite é muito bom em poder fazer isso, inserir isso no jogador, né? Mas é aquilo, o Flamengo até lá pode estar muito bem ou pode estar afundado numa crise, né? A gente sabe como funcionam as coisas do Flamengo, como elas são ali imediatistas. Se o Flamengo chegar pressionado para isso, eu acho que aí a chance dele classificar diminui bastante. Porque você imagina ali o Flamengo pressionado, perdendo em alguns jogos, empatando, não desempenhando bom futebol, a gente sabe que ali o bicho pega, a torcida vai ficar no pé, e aí o Flamengo pode se complicar contra o Bolívar, sim. Né? Não vamos dizer que já passou, porque dependendo do que acontecer, então eu não estou muito confiante para esse confronto, não. Eu acho que depende muito de como vai chegar o Flamengo para esse confronto. Né? E olha só que interessante, você imagina que numa quartas de final a gente possa ter Bolívar e The Strongest, e numa semifinal um time boliviano. Teve aquela final da Libertadores lá, qual que era? 2018? 2014, São Lourenço, mas não foi contra o time boliviano. A semifinal não foi o Nacional e São Lourenço? São Lourenço, o São Lourenço. Não, mas teve o time, deixa eu ver, 2014. Teve um time na semifinal foi boliviano, né? Foi o Nacional, afinal foi o Nacional do Paraguai, né, gente? Convenhamos. Mas o jogo da semifinal foi Bolívar e São Lourenço, né, 2014. Aquilo foi sem sal, sem açúcar, nem nada. E a outra final foi Defensor Sporting e Nacional do Paraguai, né, gente? Então, mas ainda bem que os tempos mudaram e temos outra aí mas agora. Eu acho que é o que você falou, cara, assim, o Flamengo hoje, né, é o melhor elenco disparado da América Latina inteira. Ele tem como obrigação
Vou falar, pessoal, ninguém tem obrigação de ir lá, mas, cara, o Flamengo, com o elenco que ele tem, se a gente estivesse falando de um Botafogo, de um Palmeiras, de um Nacional, de um Talheres, tudo bem, mas, pô, Bolívar, né? O Flamengo tem que demonstrar muita superioridade no primeiro jogo. Mas o que você falou, as desvantagens de você ter um time galáctico são essas, né? O imediatismo, né? E os potenciais problemas que você pode ter nessa caminhada. Então, é mais o Flamengo conseguir ter uma boa sequência e chegar firme lá do que qualquer outra coisa. Porque o Flamengo aqui, ele só depende dele, né? Se ele conseguir tirar todo o suco que ele pode entregar, ele é campeão desse campeonato, né? Só que aquilo, né? O jogo não é unilateral, são 2 jogos. Então, assim, você tem que depender de você, mas você também tem o seu outro adversário. Mas o Flamengo, ele tem essa vantagem de ter um elenco muito recheado, com peça muito boa, certo? Ainda bem que você falou que você falando em suco, né? Ainda bem que o Del Valle não classificou, que aí ele ia ter muito suco para passar pelos adversários, né? Ainda bem que o Del Valle não classificou. Fechamos então, Henrique, a nossa análise aqui. Tem algum confronto que você gostaria de destacar mais além para a gente ficar de olho? Lembrando, são dia 14 de agosto, 14/8, primeiro jogo, e o jogo de volta no dia 21. Os 2 jogos acontecendo aí com intervalo de 7 dias entre cada um deles. Algum confronto a mais que você está mais ansioso? Sem clubismo, tem algum que você está bem ansioso aí? Cara, eu tô muito, muito curioso para Grêmio e Fluminense. Até porque a gente não sabe como os 2 times vão estar até lá, né? Então o Grêmio ele teve uma tragédia nos seus últimos dias, e a gente vai entender como que o time vai se recuperar até lá, e se Deus quiser ele se recupere muito bem. E a gente tem o Fluminense campeão, atual campeão da Libertadores, que também pode surpreender, apesar de não tá, não tá indo muito bem. Então eu destacaria mais esse confronto, entendeu? Porque quem sair desse confronto sai muito forte, até para possivelmente pegar um Atlético Mineiro, ou possivelmente pegar aí um River Plate, um Talheres, ou um Júnior numa potencial semifinal. Porque assim como você falou na outra fase, os caras eles têm, né, grandes confrontos a se pegar, mas esse como ele acredito que ele é o confronto mais equilibrado, né, entre todos os times. O cara ele já vai dar muito do sangue dele nesse primeiro jogo e passar muito dos desafios. O Fluminense passando os desafios dele, o Grêmio passando também as dificuldades e os desafios que ele tem. Eu confesso que de todos esses, e sem clubismo algum, tô muito ansioso pro Botafogo e Palmeiras, cara. Porque por conta de tudo que vem acontecendo, a rivalidade que teve aí digo mais assim por parte do Botafogo, né? Considerar o Palmeiras o grande rival aí do último campeonato, e o John Textor, e o Palmeiras querendo se provar, né? E não, realmente a gente ganha porque nós somos mais eficazes e somos mais competentes. Então acredito que vai ser o grande confronto aí. Dito isso, a final será Colo-Colo e The Strongest. Exatamente. Cara, assim, você falando do Palmeiras, só um último comentário. Eu entendo, e eu acho que tem um pouco disso, eu acho que as duas pessoas elas estão preparando bastante. Mas eu acho que falando de time para time, eu acho que a recíproca do Palmeiras não é a mesma do time do Palmeiras. Então acho que eu não vejo, o Palmeiras acho que não vê o Botafogo da forma que todos estão vendo, né? Como esse grande rival, ou até mesmo a torcida do Botafogo, o grande rival. Não, acho que é mais um time. É um time difícil? Agora, passando por esse jogo, um Palmeiras, por exemplo, passando e tal, e eventualmente pegando o São Paulo, aí esse discurso muda. Aí sim, de todos os confrontos, vira o confronto, vamos dizer assim, mais interessante de se assistir pela rivalidade recente dos dois, pela freguesia que o Palmeiras sempre no São Paulo, e, né,
por 2 técnicos que a gente espera que até lá, né, estejam muito bem, estejam performando muito bem, como é o Zubeldia, que demonstrou um potencial. E não tem nem o que falar de um rapaz lá chamado Léo Ferreira, lá que teve no Palmeiras. O único clássico, né, que a gente poderia ter numa final de Libertadores seria clássicos cariocas, né? Seria Fluminense e Botafogo ou Fluminense e Flamengo. Nós não temos ali Se der um Fla-Flu no final, nossa. Também vai ser uma baita Libertadores, cara. Como já está sendo, né? E você, o que você acha? Você que está nos assistindo, fala aí pra gente os seus palpites dos jogos que vão acontecer. Deixa no seu comentário quem você acha que vai passar, quem você acha que vai ser campeão. Se você concorda com o Henrique de Castro ou discorda dele, concorda comigo, discorda, deixa aí no seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal do Craquês, que nós temos aí muito conteúdo de qualidade para passar para vocês. Não é mesmo, Henrique de Castro? É isso aí, galera. Deixem seu joinha, deixem inscrição. E, pô, estamos muito animados aí, é um projeto muito legal. A gente espera aí cada vez trazer mais conteúdo para todo mundo. Beleza? Fechamos então por hoje. Galera, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Valeu!